Olá pessoal, tudo bem? Professor João Henrique. Hoje iremos estudar aqui mais um bloco de questões do vestibular da UES. A gente vem aqui com o segundo bloco de questões, uma continuação dessa maratona de questões aí que iremos resolver dos vestibulares da UES, ok? Então vamos aqui para a nossa primeira questão. A questão caiu no vestibular da UES no ano de 2021, na primeira fase, gabarito 1. A questão diz o seguinte: sejam f e g funções reais de variável real definidas por f de x, que é igual a 2 elevado a x, e g de x, que é igual a x elevado a 3. Se h é igual ao gof, é a função composta de g com f, isto é, h de x é igual a g de f de x. Então, a expressão que define a função h elevado a menos 1 inversa da função h é h elevado a menos 1 de x igual a. Então, a questão, pessoal, ela quer que a gente calcule aqui a função inversa de h de menos 1. E aí devemos levar em consideração que h de menos 1 é a função inversa que nós iremos encontrar do resultado da função composta g de f de x. Porque bem aqui, ó, nós temos o seguinte, deixa eu anotar essa parte aqui. Nós temos h de x é igual a g de f de x. Precisamos, primeiramente, encontrar o resultado referente à função h de x, para que aí sim a gente possa encontrar o resultado final, que é a função inversa de h de x, que é h elevado a menos 1 de x. Ok? Então, nós vamos aqui anotar essas informações que nós precisamos aqui. Ó. A função f de x é igual a 2 elevado a x. A função g de x é igual a x elevado à terceira. Para a gente calcular o h de x, nós vamos fazer o seguinte. Esse h de x corresponde a g de f de x. Vamos fazer o seguinte. O g de f de x. O f de x já está especificado aqui. Então, nós vamos calcular o g de 2 elevado a x. Sabemos que a função g de x é isso aqui, ó. G de x é igual a x ao cubo. Então, g de f de x, nós vamos calcular o g de 2 elevado a x. Ok? Então, vamos agora substituir. Aonde tivermos x, nós vamos substituir por quem? Por 2 elevado a x. Então, vai ficar assim. G de 2 elevado a x será igual a 2 elevado a x elevado à terceira. Nesse caso, agora vamos multiplicar os expoentes, porque isso aqui é uma potência de potência, e vai ficar da seguinte maneira. Então, g de 2 elevado a x é exatamente 2 elevado a 3x. Deixa eu organizar isso aqui. G elevado a 3x. Muito bem. Então, g de f de x, nós acabamos de encontrar. Isso aqui corresponde a 2 elevado a 3x. Ok? G de f de x, que é a mesma coisa que o gof, é uma função composta, isso corresponde ao h de x. Então, vou colocar aqui, h de x é igual a 2 elevado a 3x. Só que tem um detalhe, a questão ela não quer o h de x, a questão ela quer o h elevado a menos 1 de x, ou seja, a questão quer a função inversa dessa função aqui. Detalhe importante aqui que nós temos que considerar, que no lugar de h de x,
é o valor correspondente a y. Então, essa função ela fica assim, ó, y é igual a 2 elevado a 3x. Como agora eu irei calcular a inversa disso aí, que é no caso o h elevado a menos 1, então nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos trocar as posições. Aonde tiver y, eu vou colocar x, e aonde tiver x, eu vou colocar y. Então essa função vai ficar assim, ó. Vai ficar x é igual a 2 elevado a 3y. Muito bem, esse é o resultado correspondente à função inversa de h de x, que é isso que a questão queria. Porém, a gente vai aqui nos gabaritos da questão e a gente vê isso em forma de logaritmo. Então, precisamos considerar o seguinte. Quando nós temos um logaritmo, deixa eu colocar aqui um espaço limitado para explicar essa parte do logaritmo aqui. Ó, quando nós temos um logaritmo, por exemplo, se nós temos o log de b na base a igual a x, como é que eu resolvo esse tipo de logaritmo aqui? Isso aí vai ficar assim, ó. A base eleva ao logaritmo, então fica assim, a elevado a x é igual ao logaritmando, que é esse bzinho aqui, ó. Então esse logaritmo ele fica assim, o resultado dele, ó. Pega a base, eleva ao logaritmo, então fica a elevado a x, igual ao logaritmando, que é b. Certo? Essa é a definição de um logaritmo, como a gente faz para resolver um logaritmo. Então, eu vou pegar essa mesma situação que nós encontramos aqui e aplicar a ideia de logaritmo. Como aqui vocês podem observar que a base sendo a, aqui, por exemplo, é como se fosse um 2 a base do logaritmo. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Nós vamos considerar o seguinte. Esse 2 é como se fosse a base do logaritmo. Então, eu vou aplicar o log aqui. A base é 2. Eleva ao logaritmo, olha aí, ó. Então, aqui no caso, ficaria 2 é igual a 3y e iguala ao logaritmando. Logaritmando aqui, pessoal, vai ser x, ó. Então, fica log de x na base 2 é igual a 3y, considerando todo esse resultado que nós encontramos e aplicando aqui na conversão para o logaritmo, para que a gente possa adaptar a nossa resposta aos gabaritos aqui da questão. Para finalizar essa questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 3 que está multiplicando, dividindo. Então, isso aí vai ficar assim, ó. Vai ficar da seguinte maneira. Log de x na base 2, tudo isso dividido por 3. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 multiplicado pelo log de x na base 2. Então, vou trazer essa resposta aqui, vou tentar puxar aqui para esse cantinho para dar a resposta final. Então, vai ficar assim, 1/3 que multiplica o log de x na base 2. Então, esse é o resultado final dessa expressão aqui, tá? 1/3 que multiplica o log de x na base 2. Então, a nossa resposta se encontra aqui, ó, no item D dessa questão. 1/3 que multiplica o log de x na base 2. Muito bem, vamos aqui para a segunda questão. Essa questão ela caiu no vestibular da UES no ano 2023, a primeira fase, gabarito 1. A questão diz o seguinte, uma criança e um adulto perderam cada um 5% de seu peso. Se a média aritmética das partes das perdas de peso é 2,4 kg, e se inicialmente o adulto pesava 80 kg, então o peso inicial da criança era. Pessoal, nesse caso agora, vamos fazer o seguinte aqui. A questão fala que o adulto ela pesava inicialmente
80 quilos. E a questão ela pede para a gente encontrar o peso inicial da criança. Muito bem. Tanto a criança como o adulto, ambos perderam cada um 5%. Então vamos fazer o seguinte, para a gente encontrar o valor correspondente aqui aos 5% da perca de peso do adulto, que pesava inicialmente 80 quilos, vamos fazer o seguinte, vamos calcular isso aqui, né? Então nós temos o seguinte, ó, 5% de 80. Vamos calcular isso aqui para saber qual foi a perca do adulto, né? Podemos cortar esse zero aqui, com esse zero aqui, para simplificar o nosso cálculo. Aí aqui nós teremos 5 vezes 8, 40. Esse 40 eu vou dividir por esse 10 que está aqui. Logo, essa divisão dá exatamente igual a 4. Aí vamos observar o seguinte. A questão fala que a média aritmética das perdas de peso é 2,4. Então vamos fazer isso aqui, ó. Essa é a quantidade de peso perdido pelo adulto, que foi de 4 quilos, mais o da criança, que nós não sabemos, que é x, vou chamar de x. Como é uma média, então eu vou pegar esses dois valores, dividir por 2, e a soma desses valores dividido por 2, que é a média deles, é igual a 2,4, conforme diz aqui no enunciado da questão. Pronto, nós conseguimos montar o nosso cálculo aqui, agora nós vamos resolver isso aqui. Aqui, como nós temos uma igualdade de frações, é como se eu tivesse o número 1 aqui, então eu vou multiplicar aqui os meios pelos extremos. Então, se eu tenho 4 mais x vezes 1, isso aí vai dar 4 mais x. E o 2 eu vou multiplicar por 2,4. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aí. 2,4 multiplicado por 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. Só temos uma casa aqui após a vírgula. Desloco essa vírgula para cá. Então, isso aí vai dar igual a 4,8. Galera, esse 4 que está aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar assim, x, que é igual a 4,8 menos 4. E assim, temos o x, que é igual a 0,8. Detalhe importante, esse foi o valor correspondente à perca de peso da criança. Os 5% correspondente à perca de peso da criança. Mas a questão, ela quer saber o seguinte, ela quer saber qual foi o peso inicial dessa criança. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, para a gente resolver isso aqui, tá? Vamos considerar que o 0,8 corresponde aos 5% da perca de peso da criança, e o x, que é o que nós queremos saber, que é o valor inicial do peso da criança, corresponde a 100%. Então vamos efetuar esse cálculo aqui, multiplicando os meios pelos extremos, vai ficar assim, ó, x vezes 5 dá 5x. 0,8 vezes 100, isso aqui dá igual a 80. Para finalizar, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, o x será igual a 80 dividido por 5. Vamos efetuar essa divisãozinha aqui. 80 dividido por 5. 8 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 dá 5. Subtraindo, vai dar 3. 3 não dá para dividir por 5, então eu vou baixar esse zero aqui. Vai ficar 30 dividido por 5,
Aqui vai dar 6. 6 vezes 5 dá 30. Para 30 não sobra nada. Então, o resultado é 16. Então, finalmente, nós temos o peso inicial dessa criança, que é de 16 quilos. Essa aqui é a resposta final dessa questão. Está aqui no item C a nossa resposta. Muito bem, vamos aqui para a terceira questão. Essa questão foi do vestibular da UES 2024.1, questão de primeira fase. E aí a questão diz o seguinte: considere as matrizes. Matriz A, matriz 2 por 2, né, de ordem 2, onde temos aqui o elemento que está na primeira linha, primeira coluna 1 sobre 2. Segunda linha, primeira coluna 0. Primeira linha, segunda coluna 0. Segunda linha e segunda coluna 1 sobre 2. Matriz 2 por 2. E aí a gente observa que aqui você tem várias matrizes. Matriz A é essa que eu acabei de exemplificar para vocês. A segunda matriz seria a matriz A ao quadrado. A terceira matriz dessa sequência seria a matriz A elevado a 3 e assim sucessivamente. O que a questão está querendo aqui é o seguinte: ó, se D de n é o determinante da matriz A elevado a n, então a soma do determinante 1 mais o determinante 2 mais o determinante 3 mais infinitamente, a questão quer saber isso. Qual é a soma do infinito dos determinantes? Questãozinha interessante. Nós vamos aqui resolver agora essa questão, ok? Primeiramente, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui o determinante da matriz A. Vou aproveitar o máximo de espaço aqui, porque é uma questão um pouco extensa. Então, vamos lá. Determinante de A, da matriz A. Vamos calcular aqui o primeiro determinante. Aqui 1 sobre 2. Aqui é 0. Aqui é 0 e aqui 1 sobre 2. Então, calculando aqui o determinante, vamos multiplicar os elementos da matriz, da diagonal principal, que aí vai ficar assim, né? Isso aqui será igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que aqui é 0 vezes 0. Fica assim, 0 vezes 0. Isso aqui vai ser igual 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4, menos esse resultado aqui, ó, de 0 vezes 0. Esse resultado, pessoal, não vai influenciar em nada. Então, vai ficar 1 sobre 4 menos 0, que finalmente o resultado dá 1 sobre 4 mesmo. Tá? Então, primeiro determinante, ou seja, esse D1 aqui, ó, esse D1 aqui é igual a 1 sobre 4. Vamos agora fazer o seguinte: para a gente encontrar o D2, ou determinante da matriz 2, como vocês queiram, né? Nós vamos ter que fazer o seguinte: eu preciso observar que aqui o segundo elemento, ó, é A ao quadrado. A ao quadrado será exatamente A vezes A. A ao quadrado é igual a A vezes A. Ou seja, essa matriz A multiplicado pela matriz A. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então vai ficar assim. Essa matriz A ao quadrado vai ficar assim. A ao quadrado vai ficar 1 sobre 2, 0, 0 e 1 sobre 2, multiplicado pela mesma matriz A. 1 sobre 2, aqui 0, e aqui 0, e aqui 1 sobre 2. Então, nós vamos multiplicar essa matriz A pela matriz A novamente, né? Então, vai ficar assim. Essa primeira linha, nós vamos multiplicar pela primeira coluna. Então, vai ficar assim. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2
Vamos lá, vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 mais esse elemento multiplicado por esse outro elemento aqui. 0 vezes 0. Primeira linha pela primeira coluna. Agora vamos multiplicar os elementos da primeira linha pela segunda coluna. Então vamos lá. 1 sobre 2 vezes 0. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 0 mais o 0 agora multiplicado pelo 1 sobre 2. 0 vezes 1 sobre 2. Agora nós vamos multiplicar os elementos da segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha pela primeira coluna. Vai ficar assim, 0 vezes 1 sobre 2, 0 vezes 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 vezes 0. 1 sobre 2 vezes 0. Agora vamos multiplicar os elementos da segunda linha pela segunda coluna. Então vai ficar assim, 0 vezes 0, 0 vezes 0, mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Vamos ver agora como é que vai ficar o resultado dessa multiplicação aí. Então, a ao quadrado ficará igual. O resultado será o seguinte. Aqui, pessoal, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4, mais 0 continua sendo 1 sobre 4. Vai ficar 1 sobre 4 aqui, nesse primeiro elemento. Agora aqui, ó, nós temos 1 sobre 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 sobre 2 dá 0, então tudo isso aqui vai dar 0. Pronto, aqui o próximo elemento que é o 0. E aqui nós temos o seguinte, 0 vezes 1 sobre 2 dá 0, 1 sobre 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 continua sendo 0, então esse elemento é igual a 0. E esse último aqui nós temos 0 vezes 0 dá 0, mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4, mais 0. 1 sobre 4 mais 0 dá 1 sobre 4. Então, aqui nós temos o resultado da matriz. Muito bem. Essa aqui é a matriz A elevado a 2. Então, nós vamos agora calcular o D2, ou seja, o determinante dessa matriz. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Determinante dessa matriz. Multiplica os elementos da diagonal principal. Então, ficaria aqui. Deixa eu colocar logo dessa maneira aqui, colocar logo aqui a resposta. Vai ficar assim. Determinante dessa matriz vai ficar assim. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 0 vezes 0, 0 vezes 0. Ok? Então, o determinante dessa matriz vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1, e 4 vezes 4 dá 16. 16. Menos 0, porque o resultado disso aqui, ó, dá 0. Então, o determinante dessa matriz é 1 sobre 16. Pessoal, aí agora tem um detalhe interessante aqui, ó. O D1 que nós acabamos de encontrar, vou colocar assim, o D1 que nós acabamos de encontrar, está aqui a resposta dele, ó, determinante da matriz 1, D1 sobre 4. Vou colocar assim, vou colocar aqui embaixo, 1 sobre 4. O determinante 2, ou seja, o determinante da segunda matriz, também acabamos de encontrar, deu 1 sobre 16. Se a gente continuar procurando aqui os demais determinantes, nós vamos encontrar uma progressão geométrica. Quando eu li essa questão, eu logo percebi que quando aqui tratava-se da soma do infinito, eu já imaginava que poderia ser uma progressão geométrica. Mas aí, me certificando, fazendo os cálculos, percebi que de fato é uma progressão geométrica. E aí, para a gente encontrar, por exemplo, a razão dessa progressão aqui, a gente vai calcular da seguinte maneira: divide o segundo termo pelo primeiro.
Se a gente faz essa divisão, vai ficar assim, ó. 1 sobre 16 dividido por 1 sobre 4. Ou seja, uma divisão de frações. Logo, vamos fazer o seguinte: repete a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda fração. 4 sobre 1. Então, aqui nós temos 1 vezes 4, que dá 4. 16 vezes 1 dá 16. Nós vamos agora, pelo menos, simplificar isso aqui, já que não dá para dividir. Vamos dividir tudo por 4 aqui, ó, simplificando. Vai ficar 4 dividido por 4 vai dar 1. E 16 por 4 dá 4. Então, nós temos uma progressão geométrica de razão 1 sobre 4. Galera, a questão ela quer a soma do infinito aqui, ó. Ela quer a soma de todos esses termos aqui, ó. Ela quer a soma do infinito. E a fórmula para a gente calcular a soma do infinito de uma progressão geométrica, a fórmula é essa aqui, ó. A soma do infinito é igual ao primeiro termo da progressão geométrica dividido por 1 menos a razão dessa progressão. Então, vamos substituir aqui, ó, a soma do infinito será igual ao primeiro termo dessa progressão, está aqui, ó, 1 sobre 4, dividido por 1 menos a razão é 1 sobre 4. Pronto. Agora nós vamos resolver isso aqui. Esse 4 eu vou multiplicar por esse 1, que vai dar 4, e o 4 que resultou, eu vou subtrair por esse 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 menos 1 vai dar 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre 4 sobre 3 sobre 4. Repetindo aqui, para ficar bem interessante. Ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Aí ficou 3 sobre 4. E esse 1 que estava em cima, eu repeti. Então, ficou 1 sobre 4 dividido por 3 sobre 4. Agora, iremos finalizar esse cálculo fazendo o seguinte. Repete o primeira fração, que é essa que está aqui em cima. Ó. Repete a primeira, multiplicando pelo inverso dessa segunda fração. Vai ficar assim, o inverso vezes o inverso de 3 sobre 4, que vai dar 4 sobre 3. Aqui vai ficar 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Para finalizar, nós vamos agora simplificar isso aqui, ó, tudo por 4. Divide tudo por 4. Então vai ficar 4 dividido por 4 dá 1. E 12 dividido por 4 dá 3. Então essa aqui é a resposta final dessa questão. 1 sobre 3 é a resposta. Questãozinha interessante, questão um pouco extensa, mas fez parte aí do vestibular da UES 2024.1. Pessoal, encerramos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo e aí a gente fortalece o canal. Muito obrigado e até a próxima.